a filósofa e escritora Cláudia Antunes, que vai estar com a gente, já está com a gente agora. E, juntamente com a Cláudia, a gente vai bater um papo para a gente entender como é que a gente vai dar os próximos passos para a vida, né? Melhor dizendo, como é que a gente pode cultivar boas experiências, adquirir boas experiências num mundo tão desigual, tão confuso, com pandemia, problemas conjugais, familiares, no trabalho, incertezas, dúvidas. Como é que a gente pode adquirir boas experiências, ser uma pessoa mais positiva e proativa nesse mundo que parece que está de cabeça para baixo? Minha querida Cláudia Antunes, muito grato pela sua presença. Bom dia, você está agora conectada com a TV Diário do Sertão, aqui na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba, aqui já divisa com o Ceará, Juazeiro do Norte, do Padre Cícero Romão Batista. Tudo bem, Cláudia? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E é um prazer sempre poder levar a filosofia aonde o povo está. Porque a filosofia, meu querido, ela deve estar onde todos estão, ela nunca deve estar ausente das pessoas, ela deve fazer parte da nossa rotina. E quando você me fez esse convite, eu de prontidão fiquei muito feliz em poder atender. Gente, a Cláudia Antunes é formada em Letras, Português, Inglês e Filosofia e pós-graduada em Psicopedagogia, Neurociência, Hermenêutica e Fenomenologia, além de uma formação em Psicanálise. É uma grande profissional, sem sombra de dúvida, com um currículo aí invejável. Além disso, é escritora e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o livro que a Cláudia lançou recentemente, que tem a ver com o título do nosso bate-papo, Como Cultivar Boas Experiências. Mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, Cláudia, algumas pessoas, todo mundo já ouviu falar em filosofia, né? E o pessoal acha que filosofia é só para quem é intelectual, muito inteligente, que é uma coisa inacessível, que não dá para se entender filosofia. Dá para você explicar para a gente qual realmente é o papel da filosofia na formação do cidadão e na formação da sociedade como um todo? Claro, meu querido. A filosofia, ela é a amiga do conhecimento, ela é amiga da sabedoria. Um filósofo, ele não é um sábio. A filosofia não nos coloca na posição de sábio, ela nos coloca na posição de amigos do conhecimento. Porque se fôssemos sábios, já saberíamos de tudo, e esse não é o ponto, né? Sócrates mesmo nos ensinou que para que possamos evoluir, é importante reconhecermos a nossa ignorância. Eu, Cláudia, defino a filosofia como uma exploração de conceitos e seus efeitos. Hoje em dia, na atualidade, eu vejo a filosofia dessa forma, como explorando o conceito e seus efeitos no fluir da nossa duração, né? Um exemplo, hoje nós vamos explorar o conceito de experiência e os efeitos que esse conceito tem no nosso dia a dia. E veja, a gente refletir sobre isso é uma questão do cotidiano, que atinge a todos nós. A filosofia não foi criada para estar apenas no universo acadêmico de intelectuais. Não, ela deve estar como Sócrates, o maior de todos os filósofos, ao meu ver, fez, estar na praça pública, onde o povo está. Por isso que esse convite foi tão precioso para mim, porque eu poderia levar um pouco mais dessa amizade da sabedoria para todos. Como você bem falou, Cláudia, a filosofia, ela precisa e deve estar principalmente nas camadas mais, digamos assim, vulneráveis da sociedade. Sim. Cláudia, nós estamos vivendo, é inevitável a gente não tocar em questão de pandemia, crise financeira para a grande maioria, uma instabilidade em toda a sociedade, em todo o sistema que compõe e sustenta o nosso mundo hoje, e isso trouxe muita desesperança, tribulações, agonias, incertezas e traumas, muitos traumas. Como é que a gente pode cultivar boas experiências, ou seja, ser uma pessoa proativa com o mundo pegando fogo, minha Cláudia Antunes?
Meu querido, não há quem possa negar que a vida é um acúmulo de experiências. Logo, me parece óbvio dizer que cultivar boas experiências deve ser um dos propósitos da vida. Aqui hoje nós vamos falar sobre, como o nosso tempo, né, e a filosofia é grande, nós vamos falar sobre 2 pontos importantes que podem nos ajudar nesse momento. Pandemia, pós-pandemia, entrando um ano novo, né, com essas listas frequentes de ano novo que começam, com 2 pontos importantes que eu acredito. O primeiro ponto é o propósito. O segundo ponto é o ponto de partida, que a gente vai discorrer agora. Todo mundo passa por essas questões. Qual é o meu propósito de vida? Esse não saber sobre o seu papel enquanto ser humano, o seu papel nessa existência, isso contribui bastante para que as pessoas fiquem desnorteadas e sem conseguir aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada, principalmente tirar lições positivas dessa jornada, digamos assim, humana aqui na Terra, Cláudia? Sim. Olha, eu acho que eu entendo importante a gente colocar que ter um propósito de cultivar boas experiências, né, é um ponto de partida para o que a gente precisa, né? Então, vamos lá, o propósito é cultivar boas experiências, né? E isso nos remete a um ponto de partida. Como assim um ponto de partida? Como nós armazenamos as nossas experiências na nossa memória. É o significado que nós damos à experiência que temos. Veja bem, toda experiência, ela tem um tripé, né? Ela tem um tripézinho ali. Aqui está a experiência e ela parte de três raízes, que ela não acontece a experiência sem ela. Uma é a observação, é aonde está a nossa atenção ao que está nos acontecendo. O segundo tripézinho é a inspeção que fazemos dessa experiência. Como assim a inspeção, Cláudio? É o conhecimento que nós já temos pré-existente, ou similar a uma experiência parecida àquela. E o terceiro tripé é como nós vamos classificar essa experiência. Sartre nos disse que não importa o que fazem com a gente, o importante é o que fazemos com aquilo que nos foi feito. Logo, como nós vamos classificar uma experiência? Você entendeu? Olha só, nós estamos vivendo uma situação. Nessa situação, nossa atenção está voltada, ali existe uma observação. E aí, o que acontece com a nossa memória? Ela busca algo dentro da nossa consciência, vamos falar assim para todos poderem entender, que já aconteceu parecido ou que é similar. E ali, automaticamente, ele vai dar uma classificação. Entende o que eu estou falando? Essa classificação vai dizer como nós vivemos a nossa experiência, e isso vai ficar armazenado. Hoje mesmo, me permita aqui, eu fiz um post falando sobre isso, muito interessante. Veja, a vida só pode ser compreendida quando olhamos para trás, mas só pode ser vivida quando olhamos para frente. Veja, o olhar para trás é exatamente isso, é o que está na nossa memória, é o que nos faz ser quem somos. Olha um ponto de reflexão para quem está nos ouvindo. O que faz você ser você? Possivelmente as nossas experiências. E para cultivarmos boas experiências, precisamos refletir sobre o que vivenciamos num dia. Não é? Aquela experiência que nos marcou mais. Como que nós vamos armazenar essa experiência? Nós vamos armazenar de forma positiva ou nós vamos armazenar isso de forma negativa? De forma negativa, possivelmente não nos ajude a cultivar boas experiências, mas se pegarmos uma experiência e tirarmos como aprendizado, possivelmente ela entrará em nossa memória como algo positivo e que nos levará a cultivar boas experiências. Então, o que eu quero dizer para você? Que quando vivemos uma experiência, devemos refletir sobre ela e como vamos armazená-la. Porque numa nova experiência, isso será buscado em nossa memória por similaridade ou por algo pré-existente que já nos ocorreu. E se partimos sempre de uma perspectiva pessimista do que nós armazenamos, possivelmente não estaremos cultivando boas experiências.
E dali não tiramos nenhum aprendizado, porque quando aprendemos, evoluímos. Então a experiência não deve ser ruim. Quando se fala em boas experiências, dá aquela conotação de ser uma pessoa mais positiva, mais proativa, uma pessoa do pensamento mais para frente e tal. E o ser humano, no meu entendimento, ele é muito de extremos. Quando não está pendulando para um extremo, pendula para o outro extremo. E muitas vezes, eu vou adquirir boas experiências, eu vou ser uma pessoa positiva, eu não quero encarar, eu não quero pensar nos problemas, nos traumas e nos ressentimentos e mágoas que eu tive no passado. Quando se fala em boas experiências, ser uma pessoa mais proativa, isso não quer dizer que você tem que negar as experiências dolorosas do seu passado. Você precisa encará-las de frente e aprender com elas? Seria mais ou menos assim? Sim. As experiências que nós passamos e não utilizamos, vamos dizer, esse método de entendimento de como classificar as experiências, essas experiências passadas, nós podemos ressignificá-las. Uma experiência que não foi boa, nós podemos voltar no passado e entender por que classificamos ela desse jeito. Certamente não tínhamos conhecimento de como classificá-la e não podemos mudar o que nos aconteceu, mas podemos mudar ressignificando essa experiência em nós, para que uma próxima experiência nossa, próxima a essa, parecido com essa ressignificação modifique em nós o que está armazenado para que uma nova experiência, essa busca, ela seja feita de forma a encontrar algo que nos traga boas experiências, entendeu? Uma boa memória daquilo. Muitas vezes nos acontecem coisas ruins e naquele período nós não tínhamos a instrução suficiente para mudar essa experiência, como Sartre nos ensinou, eu mencionei há pouco, como devemos colocá-la em nós. Não tínhamos esse conhecimento. Então, o que acontece? Essa experiência ficou armazenada de forma negativa, né? Então, veja, quando nós ressignificamos e passamos a entender que naquela época não tínhamos conhecimento, informação suficiente para colocar essa informação na nossa memória de forma de aprendizado, de evolução, ela ficou negativa. Agora nós temos essa informação, podemos voltar e fazer um exame de quem somos, o que fez, o que nós somos, o que nos fez chegar aonde estamos e ressignificar o que ficou negativo, para que assim nossas experiências possam ir para o nosso propósito de cultivar boas experiências. O passado a gente ressignifica, e o que estamos criando hoje, a gente já busca uma classificação que coloque-nos nesse processo de cultivar boas experiências. É evidente que na vida sofremos questões de causa fortuita, de força maior, e isso nenhum de nós está livre disso, mas estamos sim na escolha. Temos a escolha de como vamos armazenar isso em nós, de como vamos viver essa experiência, tirar sempre disso algo que nos leve a evoluir, que nos leve a ter esse conhecimento em nós, para que possamos nos fortalecer e continuar entendendo que tudo faz parte de um processo que, no fim, colocamos como propósito de cultivar boas experiências no fluir da nossa duração. Inclusive, recentemente você lançou o seu livro que leva o tema da nossa entrevista, que é Como Cultivar Boas Experiências. O que mais a gente vai encontrar no seu livro? Como adquiri-lo? Obrigada por mencionar meu livro agora, um carinho seu comigo. Veja, neste livro eu falei de uma forma bem sucinta e busquei atender essa demanda que a gente quer falar de forma rápida. E no meu livro, eu também tive um cuidado que é não usar palavras difíceis, que como toda área, sempre tem aquela palavrinha ali que complica a vida de quem não é da área. Então, eu busquei trazer dentro do livro como a gente, desde os primórdios, desde o homem da caverna, classificamos as nossas experiências até o final, o fluir da nossa duração até o final, né, que a gente possa se extinguir
sem nenhum ressentimento com a vida. Então eu passo desde a nossa origem ali dos homens das cavernas, como que eles pintavam a arte rupestre, qual é o sentido disso, falo sobre a nossa existência, sobre o ser, que é super importante entendermos quem somos de verdade, sobre a memória, sobre o papel da cultura, da linguagem, sobre o gosto, né? O gosto, ele tem, as pessoas dizem, né? Gosto é cada um tem um. Não, não é bem assim. O gosto a gente adquire por uma forma cultural. Nós estamos sendo influenciados, nós criamos a cultura e somos influenciados pela cultura. Então, o gosto não é bem assim, cada um tem um. E ali, se você tem um gosto que denigre o seu ser, ele não deve ser um gosto muito bom e deve ser um gosto que vai te ajudar a cultivar boas experiências e te evoluir, fazer você evoluir. E no meu livro eu ainda trago pensamento mais ou menos de 70 filósofos para amarrar bem, para trazer um ponto de vista lógico para esse tema tão interessante para as nossas vidas, que é cultivar boas experiências. Isso não quer apenas dizer que a vida de todos nós deva ser um fardo, sabe? A gente podemos propor para nós cultivar experiências que nos sejam boas, para que quando chegar a hora de nos extinguirmos, possamos fazer isso pacificamente. Maravilha! Seus livros, o livro, o Como Cultivar Boas Experiências, está nas plataformas, sites, compra diretamente com você. Quais são os caminhos para adquirir o livro Como Cultivar Boas Experiências de Cláudia Antunes? Este livro, ele foi feito no formato e-book e está disponível na Amazon. Maravilha! Quem quiser saber mais informações sobre Cláudia, acompanhar seus vídeos, suas postagens e conversar um pouco mais com você sobre filosofia para a vida, né? Como encontrá-la nas redes sociais, Cláudia? Eu tenho uma página no Instagram, que é filosofia Cláudia Antunes. Todos os dias eu faço um post e tenho essa página com o intuito de estimular o pensamento de todos. Não estou ali para que concordem comigo, longe disso. Eu desejo apenas todo dia estimular um pouquinho do pensamento de todos.